Então essa questão é o seguinte, ó. O motorista de táxi verificou que o mesmo percorreu 8 quilômetros nos 5 minutos de observação e 6 quilômetros nos 5 minutos restantes. Qual a velocidade média do táxi durante o período de observação? Então, se você verificar, você percebeu que nós temos aqui questão por trecho, né? Geralmente, as questões de física você tem de cinemática, você tem questões por trecho, tá? Por trecho, certo? E de ultrapassagem, tá? Então, são questões clássicas que aparecem aí geralmente aí no nosso contexto geral, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos questões por trecho, nesse caso. Então, nós temos a seguinte ideia. Você tem aí um cidadão, né, que 5 minutos do primeiro tempo, ele andou 8 quilômetros. Então, vamos colocar aqui, né, 5 primeiros minutos, ele andou 8 quilômetros, tá? Os 5 minutos restantes, tá aqui, ó, 5 minutos restantes, nesse caso ele andou 6 quilômetros, tá? 6 quilômetros. Então, se você verificar de uma extremidade a outra, então basta você calcular a velocidade média. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, tá? Nesse caso, ó, se você pegar do início ao final, então foi todo o percurso que o nosso amigo taxista realizou. Então basta você somar os espaços. Nesse caso é 8, nesse caso é a distância percorrida, né? E mais 6 quilômetros. Então vai ficar assim, ó. Então ficará aqui fazendo a substituição. A velocidade média vai ser o espaço que ele percorreu total, que é a distância percorrida. No caso a gente vai somar, 8 mais 6 vai dar 14 quilômetros, dividido pelo tempo. Se nós somamos o espaço, lógico, também a gente vai ter que somar os tempos, né? Então nesse caso vamos pegar aqui 5 minutos do primeiro tempo e vamos pegar 5 minutos do segundo tempo. Se você somar isso aqui, vai dar 5 mais 5, isso vai ser igual a 10, nesse caso 10 minutos, tá? 10 minutos. Então, se você dividir 14 por 10, repara que 10 é uma fração decimal. Significa que basta você andar uma casa aqui na tua resposta para a tua esquerda, né? Então, se você andar uma casa para a tua esquerda, aqui ó, uma casa para a tua esquerda, então a resposta ficará 1,4 quilômetros por minuto. Talvez você pergunte assim, mas pode ficar em minutos? Pode, galera, isso é velocidade média. Ele não pediu para a gente fazer a transformação de velocidade, tá bom? Essa questão diz o seguinte, ó, um atleta percorre uma pista passando pelo ponto, posição no caso, né, 20 metros em 7 segundos. E pelo ponto 12 metros em 9 segundos. Calcule a velocidade média do atleta no intervalo de tempo dado. Então, se você verificar aqui a seguinte ideia. Então, colocamos aqui o esquema da questão. Então, ele estava na posição 20 metros no tempo de 7 segundos. Depois passou para 12 metros no posicionamento no tempo de 9 segundos. Nesse caso, a gente tem que separar aqui quem são os espaços, quem são os tempos que a gente tem que analisar. Geralmente a gente sempre separa os tempos, logo porque o tempo final é aquele tempo que é maior, tá? O tempo inicial é aquele tempo que é menor. Então nesse caso, o tempo final aqui é 9 segundos e o tempo inicial nesse caso aqui é 7 segundos, tá bom? Aí talvez você pergunte, como é que eu faço para mim, quem são os espaços final e inicial? Galera, muito simples, tá? O tempo inicial sempre vai acompanhar o espaço inicial. E o tempo final sempre vai acompanhar meu espaço final, tá? Essa observação aqui é importante aqui na cinemática, tá bom? Então, nesse caso, no tempo inicial, ele passou no posicionamento 20 metros. Então, nesse caso, 20 metros vai ser meu espaço inicial. Após um certo tempo, ou seja, 9 segundos após, verificamos que ele passou no espaço, nesse tempo final, nesse caso aqui, nesse tempo final, ele passou no espaço de 12 metros. Então, nesse caso aqui vai ser o nosso espaço final. Tá bom? Então, nesse caso aqui nessa questão, nosso espaço final é o 12, tá? E o nosso posicionamento inicial, nesse caso, naquele tempo de 7 segundos, ele passou no posicionamento de 20 metros. Então, 20 metros, tá? Como ele quer a velocidade média? Então, velocidade média é o espaço dividido pelo tempo.
Nesse caso, a gente vai ter que utilizar as variações nesse caso, tá bom? Então, a velocidade média vai ser espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Fazendo substituições, nós teremos assim, ó, espaço final nesse caso é 12, perdão, menos o espaço inicial é 20, tá? 20 dividido pelo tempo final, nesse caso é maior, que é 9, e o inicial é 7, nesse caso é o menor. Então, realizando esse cálculo, ó, tu tem 12, tira 20, isso é menos 8, nesse caso em metros, dividido 9 tira 7, isso aqui é 2 segundos. Se você fazer a divisão, 8 tira 2, isso é igual... Perdão, se você fazer a divisão 8 dividido por 2, isso é igual a 4 negativo metros por segundo, tá? Observação, se a velocidade nesse caso ela for maior do que zero, velocidade maior do que zero, na cinemática chamamos isso de movimento progressivo. Significa que você está a favor de uma certa trajetória que foi adotada a partir de um referencial. Ou seja, o corpo está indo para frente junto com outros referenciais, tá? Se caso você verificar se a velocidade ela for negativa, significa que o referencial está o quê? Está no sentido contrário do movimento de referencial que foi adotado, tá? Então, do movimento é movimento retrógrado, tá bom? Então, nesse caso aqui, nessa questão, a velocidade ela deu o quê? Ela deu negativa. Então, como ela deu nesse caso aqui negativa, então implica-se que a velocidade, nesse caso, o nosso amiguinho aí, nosso atleta, está fora do referencial que foi adotado. Tá bom, galera? Então, essa foi uma videoaula de exercício de cinemática. Temos uma playlist aí de cinemática só explicando legal todos os conceitos, bacana, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.